Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e no vídeo de hoje temos nada mais nada menos do que a 9ª jornada de campeonato. Em 8 jogos temos apenas uma derrota, é um registro fantástico a nível de derrotas. O problema é que a nível de vitórias também só temos uma. Nós temos 6 empates em 8 jogos, numa das competições mais difíceis de todo o OSM Mundial, uma liga recheada de estrelas. Nós estamos muito aquém das expectativas. Maltinha, nós hoje jogamos contra o Remedy, um treinador que está bem, está a evoluir bem o plantel, está atrás de nós na classificação, mas temos um problema grave. Devido ao evento das transferências, da loucura de transferências, o nosso plantel desfalcou-se. Enquanto que a maioria das equipas aproveitou o evento para melhorar a sua equipa, a nossa equipa com o evento prejudicou-se, porque a gente vendeu jogadores que não eram assim tão interessantes vender e comprámos jogadores que não eram assim tão interessantes comprar, porque não tínhamos opções na lista de transferências e o jogador que estava parado do olheiro, que eu comprei através do olheiro, não era totalmente útil. A gente neste momento tem muitos defesas, tem poucos médios e poucos avançados. A única tática possível para o jogo de hoje é jogar em 6-3-1. Precisamente aquilo que eu queria evitar. Eu gostava de jogar ao ataque em 4-3-3, 4-4-2 no limite. Agora jogar em casa em 6-3-1 é arriscado. O árbitro é verde, vamos em dureza extrema, vamos jogar em remate à vista e vamos jogar contra o Remedy. Malta, eu já estou por tudo. No dia inteiro não vendemos um único jogador e posso-vos dizer que meti 4 defesas à venda e não conseguimos vender ninguém. Vamos a jogo, bora lá, confiamos em ti, olha-me Atlético. A ver se temos hoje um bom... Golo! Tel! Bora! Caraças, malta, o Tel está a começar a marcar. Parece que ele gosta do 6-3-1, ele ontem marcou ao Special One e jogámos bem, é só manter o resultado, vá lá. 2-0, Tela! Toma lá, malta, temos a vitória na mão. Vamos ganhar isto. Ao fim de 7 jogos vamos ganhar isto. Está ganho, malta, está ganho. Está ganho. Poça, mais vale tarde que nunca, não é? Mais vale tarde que nunca. Felizmente o nosso sexto... Ui, que coisa horrível, meu Deus. Tivemos muita sorte. Maltinha, o 6-3-1 é uma tática boa para defrontar táticas como, por exemplo, um 4-3-3 bastante ofensivo, só que o Remedy teve bem e jogou em contra-ataque. E isso prejudicou a nossa equipa. Porquê? Porque, malta... ele contrariou completamente a nossa tática. Uma tática como o 6-3-1 remate à vista, muitíssimo defensivo. Posso-vos dizer que os médios estavam a apoiar a defesa. Não resulta nada contra este tipo de formações. No entanto, a eficácia esteve hoje do nosso lado e o menino de 17 aninhos, Tel, fez a diferença. Hoje tivemos a sorte que nos faltou em muitos jogos, mas hoje tivemos essa sorte. Muito bem a nossa equipa, finalmente a ser eficaz, e tivemos um guarda-redes muito bom, tivemos um Tel muito bom. Também o Delight, a central, também teve impecável. Maltinha, estou muito feliz com o desempenho dos nossos jogadores, numa tática que não era a ideal. Reparem que eu tenho 4 defesas à venda, não posso fazer mais que isto. Eu agora vou tirar o Delight da venda e vou meter este defesa esquerdo, o Shewell, porque o Delight fez um excelente jogo, quase nem faz sentido estar a vendê-lo. O Tel, cá está ele, malta, ele abriu o livro, ontem marcou um golo e hoje marca 2 golos. O Tel está a renascer. É isto mesmo, o nosso ponta de lança francês está finalmente a entrar nos eixos. Maltinha, este resultado é muito importante para nós. Nós estávamos num péssimo momento e este era um jogo em casa. Portanto, em casa temos de ganhar. Temos de dominar os jogos e ganhar. E não dominámos o jogo, mas ganhámos. E os pontos é o mais importante, malta. Já houve tantos jogos neste campeonato que dominámos e não ganhámos. Vamos aos resultados e já vamos à classificação. Lai Lucky Me ganha 2-0 ao Mateus. Bom resultado aqui do Lai Lucky Me. O Gonçalo Pinto empata a 1 com o CPN. O Manager BL empata a 0 com o Quinha. Grande jogo. Campeão do mundo do OSM a jogar com o Quinha, ex-campeão do modo carreira, e o jogo acaba empatado. O Manager BL teve muito bem. João Barros, 96, ganha 2-1 ao Zé Tigresa. Boa vitória aqui do João Barros contra um ex-campeão nacional. Zé Tigresa, campeão nacional 2020. Bruno Assunção perde na sua casa 3-0. Estranhíssimo.
Aí que coisa, malta, estranho. Um duelo entre dois treinadores do grupo A dos Portugal. Tivemos 9 remates para o Bruno e 10 para o Estoril. No entanto, a nível de canos, nas bolas paradas, o Estoril teve muito superior e o 4-3 a resultar na perfeição. Parabéns, o Estoril está bem. Ele é raro estar mal num campeonato, a verdade é essa. Time Gandhi a ganhar 1-0 ao F Madeira. Temos o Rui Silenosa a perder na própria casa contra o trazedor de Champions. Há aqui uma expulsão que pode influenciar. Exatamente, o gol depois é marcado no último quarto de hora. Temos o Jorge Sorino, um treinador que já deitou a toalha ao chão. O Jorge Sorino é campeão do mundo. É por isso que tem um convite especial para este modo de carreira. No entanto, ele não está ao ritmo dos restantes treinadores e já não é o que era. Portanto, já passou muitos anos desde que ele foi campeão do mundo e o Jorge Sorino não investiu na liga em termos de boss coins para comprar jogadores, não usou o olheiro e isso prejudicou a sua campanha. No entanto, ele continua taticamente a fazer bons jogos. Ele tem uma equipa bastante inferior à dos outros. No entanto, faz aqui um jogo interessante, 9 remates a 11. Ele teve bem estatisticamente, tendo em conta a equipa que tem. Sou Duda ganha 2-0 ao Simões. Grande vitória do Sou Duda, mesmo com expulsão, ainda marcou mais um golo. Incrível jogo. O Simões mantém-se fiel ao 4-5-1 e hoje já não correu bem. O Vitória 19-06 ganha 1-0 ao Special One, que empatou ontem connosco. 12 remates a 13, um jogo super renhido, talvez o empate fosse mais justo, e nós conseguimos ganhar 2-0 ao Remedy. Portanto, olhando para a classificação, ainda não aparecemos nos primeiros 12, portanto, quando abrimos a classificação ainda não aparecemos nós, mas vamos aparecer, isso eu vos garanto. Osvaldo tem 24 pontos, e com o deslize do Simões, ele isola-se na liderança. Muitos parabéns ao Osvaldo, está a fazer um campeonato extraordinário, tem tantas derrotas como nós, mas em vez de ter empates, ele tem vitórias, portanto está muito melhor. Nós somos a equipa com menos derrotas da Liga, empatada com o Osvaldo, o Simões, o Vito Começa em Notares, o Quinho, o Zé Tigresa, que todos têm um, e nós aqui para baixo também temos uma derrota, mas temos 6 empates, como já disse. Portanto, isto é uma liga longa, muito longa, malta. Temos 46 jogos de campeonato. Ainda vamos no 9, portanto há muito jogo pela frente, há muita coisa ainda a rolar. E nós queremos subir. Com esta vitória igualámos o Special One em termos de pontos, subimos por termos mais um gol marcado. É triste dizer que em 9 jogos apenas temos 5 golos. Isso é praticamente uma das piores defesas do campeonato, um dos piores ataques do campeonato. No entanto, em golos sofridos, somos também uma das melhores defesas. Somos uma equipa que marca pouco e sofre pouco. Isso resulta em muitos empates a 0, infelizmente. Mas pronto, olhando aqui para o estádio, daqui a 3 horas eu consigo passar mais um nível e o nosso próximo jogo é fora de casa contra o Vim de Comer Sem Notares, que está a fazer uma grandíssima liga. O Vim de Comer Sem Notares está em terceiro e jogando em casa vai ser praticamente impossível a gente ir buscar os 3 pontos. Mas nós temos de vender. No dia da manhã temos de conseguir vender jogadores. Nós não estamos a conseguir vender e sem dinheiro no money, no funny, não é? Sem dinheiro não há brincadeira. A gente temos 2 problemas em relação a isto. O primeiro problema é que não podemos escolher a tática que vamos a jogo, porque não temos opções. E o segundo problema é que temos uma equipa super desgastada, super cansada, e nós não estamos a fazer rotação do plantel. Malta, isto é um erro individual, um mau planeio da liga. Portanto, eu como tinha um plantel relativamente forte no início da liga, aquilo que eu fiz foi tentar potenciar ao máximo a equipa e comprei jogadores demasiado caros para o momento da época em que estava. O caso de alguns jogadores a 100. Eu devia ter mais jogadores a 90 e não tantos a 100 e ter mais opções. É um erro que eu cometo em quase todos os modos de carreira. Acontece isto, mas eu estou sempre focado no 11 inicial e depois os suplentes fazem falta, não é? Fazem falta para estarem à venda, para termos opções táticas, para rodar jogadores. Só que eu estou muito focado nas batalhas de grupo e nas batalhas de grupo há apenas 10 jornadas, então só interessa o 11 inicial. E aqui no modo carreira eu já cometi este erro em vários modos de carreira e agora pode ser tarde para mudar isso. E eu vou tentar ainda mudar isso, mas podemos ter aqui problemas. Ora bem, malta, olhando para o calendário, temos o Vim de Comer Sem Notar-se, depois temos jogo em casa contra o Jorge Sorino, o treinador que está menos bem na liga. Portanto, aqui temos obrigatoriamente de ganhar. Aliás, este jogo é fora.
Depois temos Vitória e Sou o Duda. Lai Lucky Me e jogo para a taça. Portanto, eu preciso de reforçar a equipa, senão não tenho hipótese. Eu já pensei em sacrificar um jogo, portanto imaginem jogar num dos jogos só com jogadores de 50 para conseguir refrescar o plantel, para eles ficarem frescos, mas isso é sempre um problema, malta, é sempre um problema. Porque perco o jogo e não consigo refrescar todos e é estranho, parece que estou a oferecer o jogo ao outro e na verdade é como se fosse uma oferta, não é? Ora bem, maltinha, vamos dar uma vista de olhos nas nossas batalhas do grupo B dos Portugal. Nós tivemos uma jornada positiva aqui nesta batalha e uma jornada negativa nesta. Estas duas batalhas estão super renhidas. Super renhidas. Vejam bem a beleza desta batalha. Vai para a última jornada. Portugal B contra Legendary Egyptians. E aqui também a mesma batalha. Portanto, calhou-nos por coincidência 2 vezes contra o mesmo grupo. Em simultâneo, a começarem no mesmo dia. Portanto, esta está praticamente ganha, precisamos apenas de uma vitória na última jornada para ganhar, enquanto que nesta precisamos de uma jornada positiva. Portanto, a batalha está empatada e precisamos de uma jornada positiva para decidir a batalha. De qualquer forma, parabéns ao grupo Legendary Egyptians, está no top 50 mundial, está em 50 e tal, por acaso nem sei. E nós estamos agora a entrar no top 100, ainda não conseguimos, acho eu. 27, 100, exatamente, falta de 700 pontos. O Legendary Egyptian está aqui em 53. Maltinha, vamos preparar então o jogo da manhã. Vamos fazer aqui uns amigáveis, melhorar o nosso plantel e para isso vamos precisar da vossa ajuda. Vamos aqui ao videozinho de ontem, ao episódio de ontem. Um episódio onde demos muita informação, malta. Quem não viu o episódio de ontem, veja de início ao fim. É muito importante este episódio de ontem. Falámos do novo jogo da Game Basics, falámos do nosso adversário, do Special One, contámos um bocadinho a sua história. Falámos bem, já nem me lembro, tinha aqui escrito uma série de coisas. Da seleção portuguesa do OSM. Mas veja o vídeo, é importantíssimo. Bem, malta, hoje temos 51 comentários. Obrigado a todos que deixam aqui o seu comentário. A gente agradece imenso o vosso contributo, a vossa participação. O canal só existe por vocês e a nossa comunidade vive de vocês, dos vossos comentários, das vossas reações, de vocês darem as vossas opiniões. E 51 comentários, não sei se vou conseguir ler tudo, mas vou ler rapidamente aquilo que puder. A Loucura Transferências é o melhor evento, sem dúvida, Santana. Quando você acha que vai esse evento para... quando é que acha que esse evento vai voltar? Para o final de semana. O evento Loucura Transferências não está agendado para este mês, portanto não temos a certeza no próximo mês quais são os eventos, que ainda não saíram, mas quando vocês querem saber quais os eventos que existem, vocês podem ir ao Discord do nosso canal, tem lá uma aba de OSM atualizações, diz lá tudo, ou então sigam-nos no nosso Instagram e tem lá preso no nosso perfil os eventos de cada mês, ok? Eu todos os meses atualizo os eventos. Como você fez esse time bom em tão pouco tempo? Pergunta ao SubCT. SubCT, se tens dúvidas como evoluiu o plantel, como nós, portanto nesta liga toda a gente sabe muito bem evoluiu o plantel, a gente consegue olhar aqui para o valor de plantel e vemos que toda a gente é super perspicaz e tem muita qualidade de evolução de plantel. Portanto, se queres saber como é que se faz, é só ver o nosso vídeo que deve andar já para aqui para baixo. Não, por acaso até não apareceu. Mas é um vídeo que é... Basicamente, se fores aos vídeos do nosso canal e organizares por mais populares, é o vídeo que tem mais visualizações. Ele vai-te ajudar. O Lemi diz, parabéns pela vitória. Não consegui vender ninguém para comprar um central e tive de usar um médio direito na defesa. O teu 6-3-1 foi bastante eficaz. Um abraço. Afinal, o Remedy também fez algumas mudanças. Portanto, a gente conseguiu ganhar e o Lemi é o Remedy. Portanto, é o Remedy e tivemos muita sorte nesta vitória. Miranha, uma tática para o próximo vídeo 5-2-3-A. Obrigado pela tática, já vamos escolher aí duas. Excelente novidade o lançamento do novo jogo da Game Basics. Acompanho o futebol americano e vou divertir-me bastante, com certeza. É verdade, Paulo Peixoto, o novo jogo da Game Basics. Eu anunciei no último episódio e talvez faça um vídeo só dedicado a isso, mas primeiro tenho que perceber de futebol americano. É muito interessante, o jogo está muito bem feito. Bernardo Souza, boa Santana, o meu próximo adversário tem usado 4-5-1, contra-ataque, e tem conseguido vencer contra 4-3-3.
estão com o receio de que aconteça o mesmo comigo, apesar de a minha equipa ser melhor, na teoria. Que tática achas que devo usar? Eu não gosto de falar sobre táticas desta forma, porque eu não sei como é que é o 4-5-1 dele. Apesar de ser em contra-ataque, eu não sei como é que ele é. E também não sei como é que é o teu 4-3-3, nem posso estar assim a dizer uma tática, porque pode não resultar. É assim, aquilo que eu recomendo é tu usares um 4-3-3 da tua confiança. Pronto, isso é o que eu mais recomendo. Sobre táticas, a gente fala individualmente cada tática na nossa série das táticas, ok? Mas esse tipo de conselho individual eu não dou. Portanto, há muitos treinadores que nos pedem através do Instagram, aqui do YouTube, e eu evito sempre dar esse tipo de comentários. Emanuel Nogueira, boas, conheci o canal ontem e já estou a adorar. Um abraço aqui para o Emanuel Nogueira. Eu jogo em 4-5-1, mas nunca encontro nem médio esquerdo nem médio direito, por isso acabo sempre por jogar com médio centro, médio ofensivo, médio defensivo. Isto faz assim tanta diferença, ou por ser médio não interfere muito. Abraço e boa sorte para essa época. É verdade. E Manuel, há poucos médios esquerdos e médios direitos de qualidade no OSM. Quanto à mudança de posição, o ideal é estarem na posição certa, como é óbvio, mas a melhoria é pequena, ok? A melhoria é pequena, portanto, se jogares com eles, com os médios em diferentes sítios, não é tão grave, ok? Os vídeos estão muito bons, diz o Miguel, é verdade, o campeonato está do caraças. Migas F11, obrigado por me responderes, isto vai ajudar muito e boa sorte, eu confio que vais dar a volta a isso, força Santana. Hoje já correu bem, felizmente. Como você está, Santana, mostra os artilheiros e as assistências. Os artilheiros e as assistências do campeonato são algo que eu mostro pouco. Olhando aqui para as estatísticas, vemos que em 116 jogos há 55 vitórias em casa, 30 fora. E os melhores marcadores do campeonato é o Sterling portanto, desta equipa, já nem sei de quem é. O Bernardo Silva é o melhor assistente, Pedri por aí fora. Olhando para os nossos jogadores não temos ninguém aqui também não temos ninguém, portanto a gente não tem ninguém aqui nestas referências, porque também marcamos poucos golos, percebem? Boas Santana, te deixo aqui uma tática de 3-5-2, obrigado aqui ao Mr. Fênix. O azar do Santana chega a ser impressionante, bora mudar essa maré. É verdade, Dofi, a gente não tem tido muita sorte, desde expulsões em que a gente não consegue ganhar, a jogos que dominamos e não ganhamos, mas hoje felizmente a sorte esteve do nosso lado. Boa Santana, diz o Ivan, Bonaparte. Eu realmente estou feliz com o que o Special One andou a dizer e a fazer no fórum inglês, no que toca aos avatares e imagens do grupo, inclusive baniu o Phil Strike por ele ser contra. Eu estou muito feliz mesmo, portanto ele aqui está a usar a ironia. Nós ontem falámos do Special One e ele está aqui a remeter aqui uma situação que houve um treinador banido e segundo o Ivan Bonaparte o Special One tratou mal do assunto. Eles que voltem a colocar normal e arrumem o que realmente é necessário mudar. A começar pelo sistema de ranking que está cheio de cheaters com multicontas. Isto não arruma os avatares. Isso não arruma os avatares e mais importante como é possível. E vai na parte. Até o Manager BL falou sobre o assunto. Aquilo que eu passo a dizer, e como falei no outro vídeo, esta mudança dos avatares foi imposta, não foi o OSM que, agora apetece-me e vou tirar a identidade aos treinadores do OSM. Não é esse o objetivo, ok? Não é. A gente tem que perceber as coisas, não é uma imposição. A gente não... o OSM não tinha forma de fazer isto de outra forma, ok? E provavelmente se fizesse de outra forma iria causar ter custos para a empresa se calhar muito maiores para fugir a este tipo de leis. A gente falou no outro vídeo portanto que as aplicações, o Google Play, a Apple Play, o Facebook Jogos impõem medidas muito restritas. Eles chamam isso User Generated Content. Isto é uma coisa relativamente recente e basicamente as aplicações que não cumprirem este tipo de critérios têm que ser retiradas das stores e impunham controles rigorosos de imagem, portanto de imagens obscenas, coisas assim não pode acontecer, mas não é o OSM que diz. Portanto, é uma coisa que é imposta e as pessoas têm que compreender isso. Portanto,
Se eu concordo com estas coisas, não concordo. Eu preferia ter o meu avatar. É sim, mas a Google já sabemos que manda em meio mundo, não é? Portanto, a Apple Store, a Google e o Facebook são coisas que andam sempre interligadas e nós não podemos controlar isso, eles é que nos controlam a nós. E o OSM perante esse tipo de empresas é uma migalha, portanto temos de compreender isso. Mitsubishi ASX, boa noite Santana, onde eles anunciam os eventos de fim de semana? Anunciam no Discord oficial do OSM, anunciam nos fóruns do OSM, por exemplo, basicamente indo da comunidade, fóruns em português, OSM o jogo, temos aqui promoções e atualizações, andando tudo para baixo para as mais recentes. Temos, por exemplo, os eventos do mês, os jogadores da semana aqui, os eventos do mês também são colocados aqui no início do mês. Pronto, agora tinha que andar mais para trás, mas pronto, vocês perceberam. Portanto, podes ver dessas duas formas. No entanto, se fores ao Instagram do nosso canal, segue-nos no Instagram e todos os meses eu coloco lá, está no perfil do nosso canal. João Oliveira, o azar está do teu lado, mas vai vir sorte, hoje veio. Não tarda nada, vais ganhar o próximo jogo. Então o Special One é a pessoa certa para falar sobre os rankings. Como ele é a voz e dá sugestões sobre o jogo, o que achas? É verdade, malta, a gente vai apresentar essa sugestão ao Special One. Não tarda, mas como é óbvio não é ele que decide, e há muito mais coisas para além do que a gente sabe. Por exemplo, um jogador do OSM aquilo que quer é o que for mais porreiro. Eu, para mim, o sistema de ranking que sugeri no outro dia, não vou agora estar a repetir para o vídeo não ficar longo, para mim é perfeito. Fui eu que pensei nele, por acaso inspirado no torneio Conquistador, mas fui eu que imaginei isto a acontecer, e imagino e perfeito. Mas isto está na minha cabeça, portanto a cabeça das outras pessoas pensam de outra maneira, não é? Portanto, o que é que acontece? O OSM não toma decisões apenas pelo que é porreiro. Há muito mais implicações, por exemplo, o funcionamento dos servidores, o que é que subcarrega ou não os servidores, o que é que gera mais custos, o que é que torna o jogo mais lento. Esse tipo de coisas têm que ser tidas em conta, e o OSM, quando toma cada decisão, tem isso em conta. Por exemplo, este ranking de medalhas, penso que é mais leve do que o ranking anterior de pontos de treinador, e eu não gostava nem do outro, ok? Não gostava nem do outro. Poxa, estou com a dicção um bocado estranha. João Silva diz-nos, de facto tens razão amigo, a enumeração fica um pouco imperceptível. Isto diz respeito a um comentário do último dia. É a liga de grupo 123, portanto o Zitismo está na sua liga 123, portanto são muitas ligas, é verdade. Aliás, visto que existe uma vaga na liga da primeira divisão do grupo, fica já o desafio e o convite lançado para participares. Que dizes? Achas que estás à altura? Abraço e continuação do bom trabalho em prol da nossa comunidade. Um abraço aqui ao João Silva, ele é presidente aqui do nosso canal e está-nos a fazer um convite para ir para a Liga do Zitismo, a Liga do Grupo do Zitismo, que é a primeira divisão. Eles têm 2 ou 3 divisões, não sei. Bem, mas a gente normalmente rejeita os convites. No entanto, eu tenho 3 contas livres. Portanto, eu acho que seria de boa educação eu aceitar este convite. Mas primeiro, manda uma mensagem para nós, ou se calhar eu até mando. Até envio uma mensagem, só para tentar perceber se a liga já está em andamento ou não, porque se estiver em andamento é mais complicado. Um abraço aqui ao João Silva. Edgar Souza, 433B, deixa-nos aqui uma sugestão tática. O Tiago Fernandes, boa Santana, sabes quando começa o campeonato regional? Tiago Fernandes, o campeonato regional terminou agora, portanto terminou agora o campeonato regional, portanto o próximo a começar é o campeonato nacional, ok? E deve estar aí mesmo quase a aparecer as inscrições, temos de estar atentos. Assim que eu souber novidades, obviamente que faço aqui um vídeo sobre isso. Martim, vou deixar aqui uma sugestão a propósito do Tel. Eu tenho o meu Coco, que nos primeiros 4, 5 jogos estava a jogar mal, com 0 golos. Depois da eliminatória da taça tivemos outros 4 jogos e ele bisou em 2 deles e teve notas relativamente boas nesses 4 jogos. Tenta prestar atenção a isso e a ver se com o tempo o Tel começa a marcar mais golos e depois tira as tuas próprias conclusões. Aqui temos o CR7 Félix a dizer, na minha opinião o Santana deveria fazer alguma alteração tática, por exemplo, o Darwin Núñez tem características muito semelhantes, e por vezes quando eu jogo com ele eu coloco os avançados na segunda posição, portanto a apoiar o meio, ou seja, a apoiar o meio, exato. Com o Haaland, apesar de ser mais defensivo que os outros dois, mantenho o apoiar o meio. Portanto, o que é que a gente está a ver aqui é em relação ao Tel.
O nosso Tel é um jogador que hoje fez um jogo fenomenal e tem vindo a jogar mal. Portanto, olhando aqui para as notas, ele tem vindo muito mal. 6-6, 7-7, 7-6 e depois um 5. Mas agora de repente marcou um gol ontem e hoje marcou 2. Portanto, ele está a subir de rendimento, parece, não é? Não quer dizer que ele não possa jogar mal, mas para já vai ficar na nossa equipa. Quantos jogadores novos aconselhas para um plantel? 2 por posição? Há uma grande diferença entre 16 anos e 22 anos. Tenho jogadores com esta idade, mas sinto que a diferença não é notável, pelo menos no início do campeonato. Diogo Poças, há uma grande diferença. A longo prazo nota-se muito. Um jogador de 16 anos evolui muito mais do que um jogador de 22 anos. E aquilo que eu recomendo é um jogador jovem por cada posição. Esse jogador sempre a treinar e depois não mais que isso, porque senão vai-se perder alguma evolução. Eduardo Cardoso, óbvio 4-3-3. O óbvio 4-3-3A. Portanto, ele deu aqui uma sugestão, tudo a 79, eu já vi esta tática. Aqui o Gonças Master dá-nos um 3-6-1, uma tática que não existe, mas ele diz que se existir, mais perto disso é o 3-5-2. Vendo o Tel, ele é o azar do time. Hoje ganhámos por causa disso. Um abraço e obrigado pela sugestão. Na próxima vou estar aí para ganhar. Exatamente. Boa sorte para tentares entrar na Liga, Eduardo. Esperemos que consigas. Não é a Liga do Zitismo 123. Não é a Liga do Zitismo 123, mas sim a 123 edição da Liga. É estranho porque é 1-2-3, não se percebe bem. E acredita, não é nada fácil vencer. Só ainda ganhei uma vez e o nosso Imperador esteve 30 ligas sem ganhar. Poxa, não é nada pouco. Espero não ficar 30 edições de modo de carreira sem ganhar. Eu ia agora mesmo referir isso. Um grande abraço, parceiro. Sim, senhor. O Paulo Peixoto dá-nos aqui um 4-3-3B. Obrigado pela tática. Tem aqui muitos comentáriozinhos. A loucura foi muito boa. Evolui 50 milhões e vendi uns 15 jogadores. Tiveste muita sorte, Eduardo. Eu não tive essa sorte. Temos aqui um 4-5-1, temos aqui um 4-4-2B, empates demais, é verdade. Como entrar nessas seleções? Através de convocatórias, portanto é o selecionador nacional que escolhe quem representa a seleção nacional da OSM. Eu fui selecionador da OSM português em 2016, fui durante 2 anos selecionador nacional e aquilo que fazia era, olhava para as principais competições, via os melhores jogadores, aqueles que se destacam mais, a batalhar em grupo e em individual e escolhia aqueles que estavam em melhor momento de forma. Quem zicou? O Santana. Deszique. Provavelmente tem a ver com a sorte e com o azar. Como entrar no Sport? Perdi uma conta. Isto eu mandei logo aqui o link para entrar no Sport. O Ricardo Ribeiro fala outra vez da questão do banimento do Phil Strike por um simples comentário sobre os avatares no fórum. O OSL vai de mal a pior, parece que vivemos numa ditadura e não podemos dizer nada. Eu não sei, não estou a par da situação, malta. Eu já sei que isso aconteceu, mas não estou a par da situação, portanto não o consigo julgar. Ele diz que é uma pessoa que deu muito à nossa comunidade, o Phil Strike. Fez tudo para ter excelentes competições e ser banido por uma coisa tonta. Não sei qual é o nível de banimento, se foi um banimento temporário ou não. E agora que não dá para postar nada lá, teremos o risco de sermos banidos. Infelizmente a Game Basic juntou-se mal com a Miniclip, Pay to Win. Querem destruir todas as competições importantes que nós temos e tem um sistema de ranking de porcaria. Minha opinião, eu torço para o Osvaldo ganhar o modo de carreira. É verdade, o Osvaldo está imparável. A verdade é essa, o Osvaldo está de longe muito bem. Portanto, ele tem um plantel que é o 4º melhor da liga, portanto, mesmo a nível de plantel está muito competitivo. Quanto a esta questão do Phil Strike, eu não consigo julgar esta questão. Eu tenho uma função como um canal que a comunidade acompanha. Eu não posso estar a tomar medidas tão rígidas, nem para bem nem para mal, ok? Eu tenho que ser sempre politicamente correto, sem fugir à minha opinião. Agora, em relação ao assunto, fico triste que o Phil Strike seja suspenso, eu não sei o motivo, portanto não consigo dizer se é justo ou não. Portanto, a partir daí, agora em relação ao Pay to Win, não concordo, porque a gente consegue criar ligas tipo modo carreira, portanto não é quem paga que ganha mais ou menos. E organizamos os campeonatos nacionais, regionais e o Pay to Win não é influenciável.
Portanto, eu acho que não é tanto assim. Portanto, há jogos mais pay to win ainda. Portanto, muito mais. Por exemplo, o FIFA. Estou a dar assim um exemplo bastante conhecido. Mas pronto. Carlos Soares, vou deixar aqui um like. Carlos Soares, tens de mudar o nome Santana 100 para Empates 100. É verdade. Um abraço aqui ao Carlos Soares. O Rico diz, me deu spoiler. Não leio os comentários antes. O Carlos Soares é um subscritor nosso já há muito tempo e já não estava aqui nos comentários há algum tempo. É um gosto em vê-lo aqui de novo connosco. Ele teve aqui um comentário que fez todo o sentido. Tarles, 2006 eu nem existia, diz o Tarles. Realmente és muito novinho, Tarles. Espero que tenhas um bom percurso também aqui no OSM. Maltinha, temos aqui um 4-3-3 e vamos escolher duas táticas, que o vídeo vai longo. Muitos comentários para ler. Bora lá então preparar a nossa equipazinha. Malta, desculpem, eu não vou escolher nenhuma destas táticas. Epá, é que é incrível. É incrível. Vejam o seguinte. Nós temos apenas um avançado, 3 médios usáveis, todos cansados, e 6 defesas. Portanto, não há tática nenhuma que a gente possa jogar sem ser um 6-3-1 ou um 5-4-1, jogando com defesa no meio campo. Mas isso em competição não é bom. Portanto, aquilo que a gente pode fazer é inventar aqui uma tática nós, porque nenhuma delas era um 6-3-1, e todas as táticas que eu vi aqui, e eu agradeço imenso quem deixou aqui as suas táticas, todas elas me obrigavam a mudar pelo menos 3 jogadores, ou 2 jogadores, no melhor dos casos. Vamos aqui inventar um 6-3-1, bora lá, vamos fazer um 6-3-1 desta vez de contra-ataque. O meu no jogo de hoje foi de remate à vista, vamos fazer de contra-ataque. Bora, olha, aqui pode ficar assim. Quanto à pressão, vamos pressionar um pouco o adversário, vamos jogar um bocadinho mais ofensivo, porque isto é um amigável. E vamos jogar bastante rápido, vamos experimentar assim, 2 ou 3 amigáveis. Vou começar primeiro com o Jorge Sorino, que ele tem um plantel mais fraco e é importante ganhar. Ui, eu não fiz o alinhamento. Ai, vá lá. Ganhámos 3-0 na mesma, até ali in out, boa, perfeito. Ficou a equipa que já estava feita. Uma diferença, malta, eu mudei. Eu ontem contra o Special One joguei no A, no 6-3-1A, e desta vez optei por jogar no 6-3-1B, porque deu uma sensação que podia ser mais eficaz, porque a outra não foi eficaz, não foi muito eficaz. Experimentei e olha, a verdade é que resultou. Não dominámos tanto o jogo, mas resultou. Ora bem, vamos então fazer mais 1 ou 2 amigáveis. Pode ser contra o Gonçalo Pinto. (2-1), 17-17, portanto, melhorias boas, embora ninguém tenha passado de nível. Ai, caraças, 4 remates a 10, que sorte que a gente teve. Que milagre. Fazer aqui um com o Sou Duda. E vamos mudar agora a tática. Ganhámos outra vez, estamos com muita sorte e o Condé passou de nível. Espetacular. Portanto, vamos aqui às táticas e vamos mudar desta vez para uma tática diferente. Portanto, aqui vai atacar, aqui podemos fazer assim e vamos meter os alas a subir. Aliás, vamos fazer assim. Vamos manter uma temporização rápida, um estilo de jogo mais defensivo e uma pressão média de 50%. Vamos pôr uma marcação a homem, ok? Vamos experimentar assim este amigável. Um bocadinho mais fora do vulgar contra o Remedy, o nosso adversário de hoje. Ganhámos 2-0, boa. 8 remates a 3 contra a tática de 5-2-3. Portanto, 9-17-9. Interessante. Vamos experimentar aqui contra o líder, Osvaldo Abreu. Vamos com coragem defrontar o líder num amigável. E aqui já perdemos. No entanto, melhorou 4 jogadores. 9 remates a 5 perdemos, malta. Com um bocadinho de infelicidade para nós, mas perdemos. Vamos experimentar aqui o último contra o Estrilho. Ganhámos 2-0, 4 melhoriazinhas, espetacular. Reparem que o Jair só melhorou 2% devido à idade, enquanto que este jogador, por ter 18 anos, melhorou 9% e tem nota inferior a 100. Lembram-se quando ele passa a nota 100, quando eles passam a nota 100, melhoram menos. Maltinha, vamos pôr os jogadores a treinar e vemos-nos no próximo episódio. Obrigado a todos por estarem connosco neste episódio espetacular, porque ganhámos.
O Tel vai passar para 107, boa. Temos o iNout a passar para 106. Aliás, sim, 106. Na defesa ninguém vai melhorar. Vamos pôr o Condé ou então o Delight. Pôr o Condé. Na baliza, o Chevalier vai passar para 96. Um abraço e até ao próximo vídeo, malta. Obrigado a todos por estarem connosco aqui no canal OSM Pro. Contamos sempre com o vosso apoio e vemos já no próximo episódio, à hora do costume. Os vídeos saem todos os dias à mesma hora, 1 da tarde de Portugal, 9 da manhã do Brasil. No estrangeiro é só ver enquanto saiu este e os outros vão sair à mesma hora. Um abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, malta. E deixem um like.